Bom dia, pessoal. Vamos dar mais um início à atividade de Dentística 2. Hoje, no dia 2 de junho, nossa proposta de atividade é essa interação nossa de forma síncrona aqui no Zoom, para tirar dúvidas sobre a aula ministrada semana passada, as videoaulas da semana passada sobre lesões não cariosas. Então, hoje, essa é o momento da gente tirar essas dúvidas. Então, vocês tiveram aí a semana para poder assistir quantas vezes necessário a videoaula, ler o material complementar, para poder ter essas dúvidas e vir até nós aqui para a gente discutir, conversar mais sobre essas dúvidas dessa temática tão importante. A gente conversou com vocês semana passada sobre o quão importante é. A geração de vocês, as próximas gerações vão ser cada vez mais atingidas por esse tipo de lesão não cariosa devido à dieta, estilo de vida. Cada vez mais, felizmente, temos conseguido prevenir cárie, mas as lesões não cariosas agora é um outro problema que tem aflorado, principalmente na geração nossa, de vocês, e nas que estão por vir. Então, é um tema muito importante, é algo que acontece, que aparece muito, tem muita demanda no consultório odontológico, então vocês têm que estar capacitados, conforme nós temos procurado fazer isso, capacitar vocês para fazer o diagnóstico e o tratamento dessas lesões. Antes de iniciarmos essa conversa nossa sobre lesões não cariosas, eu queria dar um feedback para vocês sobre os questionários da segunda VA. Foram 5 questionários que vocês mandaram, então ontem eu finalizei, vocês tiveram até domingo para poder mandar, quem não tinha mandado, para mandar os questionários que estavam faltando. Ontem eu finalizei a correção deles, a verificação de todos. E a maior parte de vocês mandou corretamente, colocaram o nome certinho no e-mail, colocou o nome no documento. Alguns não mandou da forma correta, alguns deixou um ou outro questionário sem enviar. Tá? Então, a nota foi proporcional ao que vocês fizeram. Uma coisa que eu queria deixar, um feedback que eu queria dar para vocês, é assim, tinha muita resposta muito interessante, muito legal, que mostrou que vocês assistiram os vídeos, vocês procuraram estudar o assunto, foi sistemas adesivos e resinas compostas, esses 5 questionários da segunda VA. Mas teve alguns questionários com respostas erradas, e aí quero tratar essas respostas agora, para poder não deixar vocês confusos quanto a elas. E questionários com a mesma resposta errada, vários com a mesma resposta errada. Então, uma resposta que, as duas que me chamaram a atenção, é do questionário do dia 28/4, acho que é a pergunta 4 e 5. Eu sei porque eu tive que olhar em todos praticamente. E aí na pergunta 4, eu perguntei para vocês um exemplo de resina composta. Quem tiver com o questionário aberto aí, ou fácil acesso, abre aí que vocês vão ver. Um exemplo de resina 28/4, tá? Q2804. Exemplo de resina composta de alta viscosidade. Alta viscosidade. Alta viscosidade, ao contrário de baixa viscosidade, quanto maior a viscosidade, mais duro, mais viscoso é. Então, quando a gente fala em baixa viscosidade, ela é mais fluida. Então, por exemplo, cimento resinoso é uma resina de baixa viscosidade. Ela tem que ter baixa viscosidade para poder assentar a peça. E aí, tem vários que deram a mesma resposta. Master Flow. Master Flow. Master Flow, o próprio nome fala flow, de fluido, então é uma resina de baixa viscosidade, não é de alta viscosidade. Então, acho que teve uma confusão, quanto a essa questão do que é alta viscosidade e baixa viscosidade. Então, quanto maior a viscosidade, lembre disso. Maior a viscosidade, mais denso, menos fluido é. Tá? Quanto menor a viscosidade, mais fluido é. Tá? Então, essa foi uma resposta errada que eu percebi e que se repetiu em vários questionários. E na sequência, eu pedi um exemplo comercial de resinas macroparticuladas, microparticuladas, nanoparticuladas e microhíbridas. E aí, então, nanoparticuladas veio antes de microhíbridas. Eu vi que muita gente confundiu e colocou uma microhíbrida como nanoparticulada e uma nanoparticulada como microhíbrida. Então, cuidado na hora de vocês estudarem para não decorar.
simplesmente as coisas no sentido de sequência, né? Porque eu inverti a sequência justamente para saber se vocês tinham entendido qual que é a nano e qual que é a microhíbrida. E muita gente simplesmente citou a sequência, né? A macroparticulada, né, são aquelas que não tem no mercado mais, exemplo, a Daptic. A micro é a Durafio. Aí a próxima seria a microhíbrida, né? Que seria, por exemplo, a Z250. E a nanoparticulada, a Fiotech 350XT, que foram os exemplos que vocês viram, né? Aí eu inverti. Só que no que eu inverti e pedi a nano antes, muita gente respondeu a Z250 como nano particulada e a Z350XT como microhíbrida. Então, cuidado na hora de vocês fazerem esse estudo para não confundir. Tá? Para não confundir. Professor, tem alguma diferença na atuação, na aplicação clínica da microhíbrida para nanoparticulada? Ambas são universais, certo? Vocês podem utilizar em qualquer face de qualquer dente, anterior ou posterior. Mas as nanoparticuladas, elas têm uma tendência, né, a ter um polimento superficial melhor. Então, assim, é importante vocês saberem, perdão, essa diferenciação, tá? Então, assim, a Laura está falando que não está escutando o meu áudio. Alguém mais não está escutando o meu áudio? Tá dando para escutar, Está professor? dando para escutar? Sim. Mas está falhando ou não? No meu, não. Tá. Então, talvez seja a conexão. Se tiver alguma questão no áudio, pessoal, do vídeo, me fale aqui no chat que eu estou acompanhando. Vou tentar falar mais devagar também, porque caso esteja falhando, né, vocês conseguem escutar. Então, assim, pessoal, na maioria, né, eu vi o questionário, vocês podem pensar assim, poxa, professor, por que você mandou um questionário por semana, né? Nossa, toda semana tem um trabalho de fazer isso, esse questionário. Eu falo para vocês que o trabalho, para eu corrigir, é muito maior. Porque se eu mandasse somente um questionário no final de tudo, né, um questionário gigante, com 40 questões, para mim era muito mais fácil, né? Porque eu acessaria o e-mail de vocês uma vez só. Então, eu tive que acessar uns 60 alunos 5 vezes para poder conseguir baixar um por um e separar cada questionário por data. Tá? Então, eu fiz isso. Consome muito tempo, mas eu prefiro fazer assim porque vocês ficam disciplinados a fazer as atividades da proposta daquela semana. Porque se eu peço para vocês, manda domingo para mim, questionário daquele conteúdo que foi ministrado lá há um mês atrás, vocês não teriam estudado para responder o questionário e esse conhecimento não teria sido, né, firmado aí, sedimentado em vocês. Por isso que a gente prefere fazer dessa forma. É muito mais trabalho para nós, mas a gente entende que é o melhor para vocês, tá? Verifiquei também a data, né? Então, tinha data limite, teve gente que mandou depois, né? Perdeu um pontinho aí por causa disso, por causa da data. Mas, no mais, eu fiquei feliz em ver que, assim, praticamente todo mundo, né, fez todos os questionários, um ou outro que não fez, um questionário ou outro, tá? Mas estão de parabéns por isso, tá? Estão de parabéns por isso. No mais, pessoal, não sei se vocês viram, né? Com certeza vocês devem ter acessado aí a nossa plataforma AVA. Vocês viram aí que a semana passada nós tivemos as postagens da professora Ana Lúcia da videoaula, do material complementar e do fórum, né? O fórum teve aí algumas pessoas que interagiram lá, ela também já respondeu. Essa semana, né? Nós temos já a postagem da professora Juliane do material da videoaula, dos materiais complementares e do fórum. Então, deem uma estudada. É muito importante esse assunto de acabamento e polimento. Eu vou falar para vocês que, aliás, nada do que a gente procura explorar com vocês é irrelevante. Tudo tem uma importância, né? E cada passo desse, se você negligenciar, vai ser algum problema clínico que vai acontecer. O acabamento e polimento, na aula da professora Juliane, para quem já assistiu, vocês vão ver lá que tem detalhadamente, de forma muito didática, as consequências de você não fazer um bom acabamento, um bom polimento, como fazer um acabamento e polimento tanto para restaurações de amálgama como para restaurações de resina composta, quais os instrumentos utilizados, né, a sequência. Então, assim, está muito didático, muito didático. Eu, particularmente, não tive essa aula na minha formação e eu tive que aprender isso depois. E eu falo para vocês que é importante vocês darem valor para essa etapa de acabamento e polimento, porque é uma das etapas importantes na longevidade, né? Então, você finalizou a restauração hoje, né? Você vai semana que vem, por exemplo, fazer o acabamento e polimento.
Então, isso vai estar diretamente relacionado com a longevidade e daqui 1 ano, 2 anos, 3, na manutenção dessa restauração ao longo do tempo, você tem que ter esse entendimento de acabamento e polimento, que é isso que você vai fazer. A gente não vai ficar trocando restauração a cada 2, 3 anos. Não, a cada 3 anos vem cá que eu troco. Não, não é assim que funciona. A gente faz a manutenção dela. Aí a manutenção dela, você tem que ter esse conhecimento de acabamento e polimento. Por isso que é muito importante que vocês tanto assistem essas aulas, quanto estudem material complementar, tá? Interajam conosco lá no fórum. Nós estamos esperando, né, mais pessoas irem lá, perguntarem, interagirem conosco. Tá? Então, lembrando que esse material complementar que nós disponibilizamos para vocês, tanto no AVA quanto no Liceu, que tem lá os artigos e tal, que nós selecionamos aqueles mais indicados para compartilhar com vocês, pode e vai ter, né, questões vindas desse material complementar. Não, eu estudei só pela aula e vai dar tudo certo. A gente precisa que vocês busquem mais informações e nós estamos entregando para vocês onde buscar. É nesse material complementar. Então, assim, leiam, né, aproveitem esses momentos para poder ler, estudar esse material complementar, para poder, de fato, complementar o conhecimento. Tá? E isso pode ser e vai ser questões de avaliação. Certo? Então, eu vou deixar agora, vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema de lesões não cariosas. Vou deixar a professora Ana Lúcia liderar aqui a gente nesse momento. Teve algumas considerações no fórum, ela deve, né, falar um pouquinho sobre isso também, e também estaremos abertos aí, né, professora Ana Lúcia, as perguntas que nossos queridos alunos aí tiverem para nos fazer. Bom dia, pessoal. Como vocês viram, que o professor já falou várias vezes para vocês, esse assunto lesões não cariosas está assim, muito ampliado hoje em dia, né? Tem se controlado a cárie, tem diminuído os índices, a frequência, mas as lesões cariosas, ao sentido contrário, estão crescendo bastante. Quando vocês assistem a aula, às vezes a gente pensa, nossa, é muito fácil. Você olha lá os detalhes de um, o que um fez, o que um comeu, como que escovou, você sabe. Quando chega lá na hora, às vezes tem 2 fatores envolvidos, às vezes tem uma erosão misturada com abfração, às vezes tem uma erosão misturada com abrasão. Então, na hora do vamos ver, não é tão mastigadinho como eu falei para vocês. E aqueles 2 artigos foram disponibilizados, eles não são tão novos, vocês podem ter visto. Mas nos livros nossos, tem basicamente conceito. Por isso que eu precisei buscar essa outra fonte, li muitos artigos, e aqueles 2, eles têm uma maneira bastante didática, têm conceitos, então eles podem... eles melhoraram esse aspecto aí que os nossos livros, pelo menos os nossos do nosso plano de ensino, deixaram a desejar nesse assunto, né? Por isso que eu coloquei lá, o professor inseriu no sistema, no AVA, para vocês lerem e entenderem um pouco mais, né? Principalmente em relação ao tratamento, que é a parte mais complexa, que eu mostrei lá para vocês, lá no finalzinho da aula, expliquei alguns casos, né? E que às vezes a gente pensa, isso é para aquilo, aquilo é para aquilo, não tem nada a ver. Às vezes um que a gente imaginava que ia ser para um caso, você não vai utilizar, você vai utilizar para outro caso, né? Então, como eu falei, aquilo é apenas um degrauzinho da escada. Na clínica, aí sim que nós vamos estudar cada caso em particular e vamos ver o que nós vamos fazer para aquilo ali. Restaura, não restaura? Restaura com o quê? Com ionômero, com resina. Então, é uma série que lá só joguei a sementinha, né, para vocês. Mas quando vocês tiverem a vivência clínica, realmente, que nós vamos reunir, professora, tem essa lesão, como que nós vamos fazer? Vamos restaurar? Aí eu falo, vamos chamar a Pério, vamos conversar junto com a Pério nos ajuda nessa indicação da restauração. Não, às vezes o pessoal da Pério fala, essa lesão tem sensibilidade? Não. Está pequena? Tá. Então não vamos restaurar, né? Envolve a estética, é o principal. Mesmo se ela estiver pequena, mas envolver a estética,
nós vamos ter que restaurar, porque a pessoa vai querer. Ela não vai querer ficar com a lesão, que ela olha no espelho, pode ser bem pequenininha, mas ela sabe que tem, ela bate o olho e fala ali, esse aqui eu não quero, fica parecendo meu dente cariado, tá com um buraco aqui. Então, nós temos que restaurar, né? Como eu falei lá para vocês, quem teve paciência de ver minha videoaula toda, né? No finalzinho, eu jogo muitas coisas em relação a isso aí. Isso aí foram apenas, como eu falei para vocês, as sementes. Depois nós vamos reunir tudo no momento de indicar o que nós vamos fazer, porque cada caso é um caso, não é só nem lesões não cariosas. Cada caso pode ser uma classe 1 que você vai restaurar num paciente, é uma coisa, você vai restaurar em outra é outra. Né? Pode ser uma classe 1 em um paciente no primeiro pré, pode ser em outro um terceiro molar, que a gente fica lá meia hora para isolar. Tudo é uma classe 1, mas cada caso é um caso. Né? Então, realmente tem coisas que são mais complexas. E esse assunto hoje tem crescido bastante porque muitas pessoas estão tendo lesões não cariosas. Há uns anos atrás, quase que só idosos. Adultos, idosos, hoje em dia tem jovens. Né? Tem jovens com lesões não cariosas. E a grande parte, vocês puderam ver lá na aula, muitos casos são de abrasão. Na nossa clínica, eu coloquei aqueles exemplos lá em relação à escova dura, colocar força. Vocês vão observar que o padrão dos nossos pacientes da clínica é aquele ali. Eles acham que a escova dura e a força que é o que vai escovar os dentes. Né? Então, eu falei com essas palavras para vocês. Percam tempo ensinando a técnica de higiene oral para os seus pacientes. Porque se você tem aquele tipo de lesão, se vocês não forem até a causa, quiserem só restaurar e não interessa de onde veio, aquela lesão vai continuar, porque você não vai remover a causa. Então, você tem que, primeira coisa, detectar por que aconteceu aquele desgaste e tem que ir atrás e conversar com o paciente. Se é frutas, igual que eu falei, tem gente que chupa limão todos os dias. Ou seja, o ácido está vindo direto na região dos incisivos. Né? Você gosta de chupar limão? Gosto. Vamos fazer uma coisa? Tenta chupar só umas 2 vezes por semana, os outros dias você faz uma limonada e toma com um canudinho. Já é outra forma. A pessoa gosta muito de fruta cítrica, mas vocês viram lá que depende de fatores, inclusive um deles é o modo de ingestão. Né? Se a escovação, isso os alunos têm uma preguiça de fazer na clínica. E é muito importante, porque muitos não sabem escovar os dentes. Então, vocês chegam lá na consulta, aí depois fazem lá o plano de tratamento, vão fazer a parte de raspagem. A hora que você termina, o primeiro sextante que você raspou, você tem que começar tudo outra vez, porque você não ensinou para o paciente a maneira correta de higienizar, escovar os dentes, passar o fio dental. Então, é um momento que precisa ser, entre aspas, perdido para você ganhar lá adiante. Vocês vão ver que é desse jeito que eu estou falando para vocês. A hora que vocês estiverem na clínica, nossa, a professora Ana Lúcia falou aquilo, eu não pensei que era daquele jeito, mas é. Né? Tem muitos anos que eu dou aula e eu participo de muitas clínicas, o que a gente vê é normalmente isso aí. Precisa perder tempo para ensinar o paciente a escovar os dentes. A técnica de higiene, tanto escovação, fio dental, é a mãe de tudo. Você pode fazer o melhor tratamento do mundo com os materiais mais caros. Se a pessoa não cuida, dali a pouco ele não tem mais nada. Então, a escovação é muito importante. Muito importante. E é bom vocês terem o hábito de levar o manequim para a clínica. Fica mais fácil de vocês ensinarem o paciente. Pega uma escova, né? Ensinem ali no manequim, porque o paciente visualizando, você fazendo aquela técnica no manequim, é mais fácil dele levar aquilo para a vida dele, do que você falar, na parte de fora dos dentes, você faz assim, na parte que mastiga, você faz daquele jeito. Né? Então, até, dependendo do paciente, até ele imaginar onde que é a parte de fora, onde que é a parte que mastiga, é mais complicado. Então, tenham o hábito de levar o manequim de vocês,
fica muito mais fácil de explicar. O visual fica muito mais fácil. Desde lá, as nossas aulas de dentística 1, eu já expliquei para vocês. Falei, olha, as minhas aulas têm muita imagem. É muito mais fácil eu te mostrar na imagem o que é uma parede, o que é um ângulo, o que é uma classe 1, do que apenas eu escrever o texto. É uma junção de paredes assim, assim. Então, até você ligar aquilo é mais complicado. Por isso que o visual acrescenta, você está ouvindo e você está vendo. Então, é muito mais fácil. Percam esse tempo para levar esse manequim, explicar para o paciente, depois levem ele lá no escovódromo, ele vai pegar uma escova lá na farmácia, você vai pegar, colocar a pasta, depois que você ensinou, agora vamos lá praticar, porque não adianta nada também, né? Então, o paciente precisa de ter essa visão e vocês conscientizarem ele, né, do que está causando aquilo. Outro exemplo, a abfração, que eu coloquei lá para vocês. Não adianta vocês fazerem aquela restauração, nossa, já está ficando profundo, vamos restaurar, para esse dente não expor a polpa, para esse dente não fraturar, mas aí, você olhou lá nos contatos, você removeu aqueles contatos que estavam causando? Não. Então, você restaura, ficou perfeita, linda a sua restauração. Você não tirou aqueles contatos, ele vai continuar mordendo aquela força excessiva, aquelas forças mal dirigidas vão continuar abaixo da sua restauração mais cervicalmente, vão continuar desgastando o dente. E cada vez esse desgaste está mais subgengival. Então, para fazer restaurações de lesões não cariosas, precisamos ou diminuir, no caso de ingestão de alimentos, né? Ou acabar com aqueles hábitos, né? Acabar ou remover, no caso da abfração, aqueles contatos prematuros, aqueles contatos, aquelas interferências. Então, não adianta estar casado, remover ou diminuir a causa com o tratamento restaurador. Nós não podemos deixar de fazer isso. Tem coisas que são mais difíceis, os hábitos danosos, né? É mais complicado. Quem é acostumado roer unhas, comer, morder caneta, né? Talvez são coisas... A roer unha é uma das coisas mais difíceis. Eu nunca roí unha, graças a Deus. Mas quem tem esse hábito sabe o quanto é difícil. Já está um hábito, né? Criou hábito, é um vício. Então, são coisas mais complicadas. Mas a gente pode tentar fazer um exercício com a pessoa para ver se consegue diminuir, né? A gente não pode ser radical, você tem que parar com isso. Não pode. Se você falar desse jeito com a pessoa, ela, nossa, aquele ali é muito grosso, eu roo unha tem 20 anos, agora fala que eu tenho que parar agora, de uma vez por todas, nunca mais eu volto ali. Então, tudo que a gente vai falar com o paciente tem que ser com jeito. Olha, você tem esse costume, tem muitos anos, tenta, quando você for colocar na boca a mão, lembra para você diminuir, né? Então, a gente sempre tem que arrumar um jeito de conversar com as pessoas em relação a coisas que ela tem que mudar. E tudo tem o jeito de falar. Então, nós precisamos de ter todo esse cuidado com o paciente, né? Não sei se alguém deixou alguma dúvida aí em relação ao conteúdo. Tem dúvidas? Tem, não, tenho, professor? professora. Vamos. Por que a erosão não entra nas lesões? Erosão não entra nas lesões? A erosão não, a atrição. Olha, é porque normalmente a atrição ela está mais relacionada em relação ao bruxismo, tá? Nós falamos mais essas três. A atrição também é um tipo de lesão. Tanto que a própria, muitos artigos vocês vão ver, tem lá, lesões cervicais não cariosas. Como vocês viram na aula, que não é só na região cervical, eu preferi colocar assim, lesões não cariosas, porque ela não é, predominantemente, ela acontece na região cervical. Mas vocês viram que pode acontecer na palatina, na vestibular, dependendo do tipo da causa, né? Mas, normalmente, a atrição, a gente não coloca. Vocês vão ver mais em relação à oclusão, por causa de bruxismo, mas é também um tipo de lesão não cariosa. Tá certo? Tá bom, obrigada. Mais alguma?
De nada. Eu tinha só a respeito de como que eu iria orientar meu paciente a respeito da abstração, mas a senhora explicou aí, então, para mim, está tudo aqui. Isso. A abfração, você pode até explicar para o paciente, olha, esse desgaste aconteceu porque em algum jeito que você morde, algum dente está encostando mais forte no outro, ou às vezes o dente seu está um pouquinho fora de posição, ou virado, ou mais inclinado, e aquele dente está batendo num lugar diferente onde não teria contato. A gente sempre tem que explicar para o paciente uma maneira que ele entenda. Não adianta você falar, tem forças oclusais mal dirigidas, o paciente não vai nem saber o que é isso. Sempre que forem falar com o paciente, falem numa linguagem que ele entenda. Aí então você fala, está acontecendo isso, agora eu vou colocar um carboninho, nós vamos olhar a mordida sua e onde tiver aquele contato que não deveria estar, nós vamos desgastar. Só que só isso não é o suficiente, nós precisamos preencher, porque esse dente, essa estrutura que foi perdida, ela não volta mais, né? Então, nós precisamos, tudo que nós vamos fazer, precisamos explicar para o paciente. Quando a gente faz isso, ele age como se fosse um coparticipante daquele procedimento. Possivelmente, assim, ele vai ser mais colaborativo. Então, a gente vai remover esse contato, que é o que está causando aquela bifração, e vamos fazer, quando necessário, a restauração do dente. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, você quer que eu dou uma falada lá nas perguntas do fórum? Eu acho que sim, professor. Enquanto a senhora vai dando uma olhada lá, eu vou fazer algumas considerações enquanto a senhora olha lá. Certo. Aí a gente volta e a senhora, né, faz as considerações do fórum. Tá, Pessoal, okay. Esse é um assunto que eu também gosto bastante, porque eu sofro, né, de desgaste dental. Na verdade, todos vocês sofrem, só não sabem disso por causa da idade, né? Vocês são muito jovens, mas com o passar do tempo vocês vão perceber isso. Avaliem-se, moldem-se, obtenham-se um modelo de estudo e olha nas faces incisais e oclusais dos seus dentes, vocês vão ver desgaste, né? Principalmente canina, vocês vão ver desgaste. Os primeiros lugares que você vê desgaste é canina inferior, tá? Por causa do antagonista. Então, assim, é natural do ser humano, com o envelhecimento, acontecer esse desgaste. Isso é natural. Só tem uma forma de você não ter desgaste, é você não envelhecer, né? Então, só que isso tem que ser controlável, tem que ter um equilíbrio. O que acontece é, algumas pessoas têm um desgaste desequilibrado e com poucos anos de vida, os dentes estão com um terço, até metade desgastado. Isso é muito comum, infelizmente, nos dias atuais. No consultório aparece, às vezes, pacientes com 30 anos de idade com boca de paciente de 60. E não estou falando de cárie, não. Não tem uma cárie na boca. Não tem uma. Tá? Mas o desgaste dental, esse desgaste pode vir da abfração, erosão, a própria atrição também, né? E isso está muito relacionado ao estresse do dia a dia, que é a doença do século, né? Então, o sistema nervoso central, a forma dele desestressar, muitas vezes é o apertamento e o ranger de dentes, né? Então, você pode apertar ou você pode ranger. São duas coisas diferentes, com consequências diferentes. A professora Ana Lúcia mostrou para vocês, acabou de falar da abfração, né, que normalmente são contatos em movimentos mandibulares, contatos que não deveriam estar acontecendo, em dentes que não foram desenhados para aquilo, principalmente pré-molares e molares, né? Então, quando isso acontece, existe uma concentração de tensão na região cervical, isso gera microfraturas, microtrincas que vai, né, literalmente soltando pedaços de dente. Vocês viram as imagens que ela mostrou na aula lá, que são surpreendentes. Você pensa, nossa, professor, isso nunca vai aparecer no meu consultório. Vai aparecer, infelizmente vai aparecer. Tá? Então, a gente tem tratamentos, né? A importância de você restaurar essas lesões, ela é, primeiro, a funcional, mecânica, física, mecânica, depois estética, né, e sensibilidade. Tá? Então, assim, você sempre vai estar trabalhando essas três. Funcional, mecânica, porque é o seguinte, se você deixa aquela lesão em formato de V, a concentração de tensão ali, ó, no ápice daquela lesão, sempre vai acontecer, vai aumentar cada vez mais. Então, se você não restaura, a progressão é maior.
Por isso que a gente tem que restaurar, obrigatoriamente tem que restaurar essas lesões. Existe isso é uma coisa mais profunda, mas existe uma discussão entre a pério e a odontologia restauradora sobre se a pério tem que recobrir, se a dentística tem que restaurar, mas mecanicamente falando, quando a gente vê estudos biomecânicos de elementos finitos, qualquer coisa você vai ver que se você não restaurar, mesmo fazendo enxerto, aquela lesão vai progredir. Tá? Então, assim, a restauração de forma mecânica, ela é importante. Além da parte mecânica, a sensibilidade, né? Porque como você vai perdendo estrutura dental, isso vai ficando mais próximo da polpa dental, você tem mais sensibilidade, então a restauração ajuda a diminuir a sensibilidade. E também estética, porque esses dentes normalmente são dentes, né? Até segundo pré-molar acontece muito, é muito comum. Né? Quando é no primeiro molar, segundo molar, às vezes o paciente nem sabe, nem vê, né? Nem vê. Mas até segundo pré-molar é nítido, a gente consegue ver, o dente vai crescendo. Né? Meu dente cresceu, doutor, meu dente cresceu, tá gigante agora. Por quê? Porque existe uma migração apical da gengiva, ou seja, a gengiva sobe se for superior ou desce se for inferior, migração apical da gengiva, por causa dessas lesões. Tá? Então, a gente tem que tratá-las, não pode simplesmente olhar para uma boca com lesão cervical cariosa e, não, deixa acontecer. Não, tem que tratar. E por que vocês aprenderam tão bem? Né? A gente focou tanto com vocês, sistemas adesivos e resina composta. Porque um dos maiores desafios que tem na odontologia adesiva é lesão cervical. Tá? Você fazer uma restauração numa região em que tem muito estresse, né, que o dente, ele meio que, naquela região, onde tem todo o estresse do dente ali, ó. Você fazer uma restauração naquela região, em que você tem que fazer ela muito bem polida, pelos motivos que a professora Juliane falou na aula, vocês vão assistir, numa região que tem estresse pra caramba, em que você escova. Então, assim, é uma das regiões mais difíceis de restaurar. O suco crevicular direto ali, você vai tentar isolar, restaurar, é difícil, porque você tem que isolar, às vezes não consegue fazer isolamento absoluto, relativo, às vezes não é efetivo. Então, é classe 5, pessoal. Não é uma restauração fácil de fazer. Não, é só uma classe 5. Vou fazer as 3 de uma vez ali, rapidão. Não é assim. Assim, eu vou falar para vocês que, infelizmente, eu troco muito a classe 5. Porque quando se faz, né? Não, é só uma classe 5, é facinho. Nossa, ainda bem que é uma classe 5 e não é uma classe 2. Eu não penso assim, não. Quando aparece classe 5 para mim, eu fico assim, meu Deus, vamos lá. Eu tenho que me esforçar ao máximo. Eu tenho que dar meu melhor. Porque são restaurações difíceis de fazer. Para vocês terem uma noção, quando se quer avaliar a eficiência de um sistema adesivo, sabe quais são as restaurações que é feito clinicamente para avaliar? Classe 5. Então, quando você vai ver estudos clínicos randomizados para ver qual adesivo que é bom ou ruim, qual técnica que é boa ou ruim, sabe o que eles fazem? Classe 5. Porque classe 1, classe 2, pessoal, vocês têm parede circundante travando restauração. Classe 5, não. Classe 5 é só adesão. Se falhar, solta. Então, é muito comum o paciente vir e falar, não, tinha uma restauração aqui, doutor, mas sumiu. Devo ter engolido. Por quê? Solta. Tá? Então, classe 5 a gente tem que restaurar por causa da mecânica, hipersensibilidade dentinária e estética. Tá? Às vezes o paciente vai vir por causa da estética e hipersensibilidade dentinária. Tá? Mas mesmo que não o incomode esteticamente, mesmo que não está sentindo, não tem sintoma, não tem dor, por causa da mecânica é importante você restaurar, senão isso vai progredir. Tá certo? A outra questão de tratamento, que na verdade é prevenção, né? É isso aqui, ó. Vocês já viram isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Uma placa de silicone para moldagem. Quem falou? O Pedro? Eu. Pedro Paulo. Pedroso. Pedroso. É o seguinte, o que é isso aqui, ó? Tá vendo que é rígido? Não é mole? Ela é rígida. Uma placa mio-relaxante, só que de acrílico rígido, ao contrário do silicone. Por que a gente utiliza, né? No meu caso, eu utilizo isso. Durante a noite, masseter, pterigóide medial, temporal, apertamento. No meu caso, eu não faço movimentos excêntricos, eu aperto. E isso, boa parte da população mundial faz isso. Então, hoje, uma das formas de você prevenir o agravamento do desgaste dental por atrição, né, acho que a Maria Eduarda perguntou, é isso aqui. Tá? Isso aqui.
de forma customizada, feito para a sua mordida, ajustado para você ter, né, uma distribuição melhor das forças durante a fase inconsciente da sua vida. Quando é que você está inconsciente? Dormindo. Então, quando você está dormindo, você não consegue se controlar. Durante o dia, eu tenho que ficar pensando assim, não posso morder, não posso morder, não posso morder. Durante o dia, eu estou pensando, estou me policiando. Durante a noite, ó, o sistema nervoso central está lá, ó. Então, pessoal, placa mio-relaxante é uma das formas de você prevenir o agravamento desses desgastes pela questão oclusal, tá? Pela questão oclusal. A professora Ana Lúcia mostrou para vocês outra coisa importante, que é a abrasão por causa da escovação. Tá? Isso é um tópico também, nossa, importante. Hoje em dia, quem já ouviu falar de carvão ativado? Pasta de dente, né? Creme dental com carvão ativado para clarear os dentes. Quem já ouviu falar? Vocês acham que pasta, né, creme dental com carvão, clareia ou não os dentes? Clareia ou não os dentes? O que vocês acham? Fala para mim. Eu acho que clareia mais danifica. Clareia, mas danifica. Pronto. Então é o seguinte, não, assim, carvão clareia dente sim. Clareia com certeza. Por quê? Porque ele é tão abrasivo que a superfície do dente, toda a pigmentação extrínseca que tem na superfície do dente, com carvão ele vai embora. Só que vai embora uma parte do dente também. Então, assim, se eu pegar um dente, né, e pego um disco desse Soflex que vocês têm aí, e passo em toda a superfície dos dentes, vai clarear? Vai. Porque eu vou remover toda a pigmentação extrínseca. Só que eu vou remover uma parte do dente também. Então, assim, pessoal, tem um conceito chamado RDA e RDE. RDE é a capacidade, a abrasividade em esmalte, e RDA é a abrasividade... Não, RDA e REA. Isso, esmalte e dentina. Abrasividade em esmalte, abrasividade em dentina. Em esmalte não é tanto o problema, porque o esmalte tem uma dureza superficial muito grande. Agora a dentina e o cimento, não. Dentina e cimento vai embora fácil, tá? Aí você pensa, professor, mas meu dente é tão duro, você está falando para mim que ele vai ser desgastado? Vai. Ele não vai se desgastar se você escovar uma vez na sua vida. Só que você escova milhares de vezes na sua vida. Tá? Então esse é o grande problema, né? É uma solução que a gente precisa higienizar, mas é um problema porque a gente tem a abrasividade. E aí, pessoal, esse RDA dos cremes dentais é algo muito importante de vocês começarem a entender. É um assunto mais profundo, mas eu vou só mostrar para vocês aqui rapidamente, vocês terem uma noção. Um artigo, que é um artigo complexo, um artigo, a gente não disponibilizou para vocês porque ele é um artigo mais profundo, tá? O professor Jaime Cury sobre a escolha e indicação de creme dental. Eu não vou mostrar, né, o artigo inteiro, mas só para vocês terem uma noção, a composição, a professora Ana Lúcia mostrou isso na aula dela, né, sobre a abrasividade, né, que existem abrasivos na composição do creme dental, tá? E aqui, ó, nessa tabela 16.2, tem a dureza superficial de alguns materiais, né? A dentina, lembra que eu falei para vocês? A dentina 50, 60, né, de dureza NUP. O esmalte 320. 320. E o cálculo dental ele varia de 10 a 90. Ou seja, às vezes o cálculo dental, né, que seria o tártaro, né, o biofilme cristalizado, ele tem uma dureza maior, ele pode ter uma dureza maior do que a própria dentina. Por isso que, quando você vai instruir seu paciente, você tem que instruir ele a remoção de biofilme, antes disso ser cristalizado. Depois que é cristalizado, dificilmente, ele não vai conseguir remover com escova de dente, fio dental. Você, como forma profissional, tem que fazer a profilaxia profissional com instrumentos cortantes, né, curetas e tal, ultrassom e tal. Então, assim, pessoal, isso é a dureza. Agora, o que é importante que eu ia falar para vocês sobre isso aqui, ó, RDA. O dentifrício, né, os cremes dentais, eles podem ter uma abrasividade alta, média e baixa, certo? Conforme você vai diminuindo a abrasividade, você remove menos mancha. Ou seja, se eu coloco um RDA mais baixo, de 50, 80, eu removo menos mancha, só que eu desgasto menos dente. Se eu coloco um RDA alto, 200 e tanto, eu vou remover muita mancha,
só que eu vou desgastar mais dente. Então, no fim, pessoal, qual que é o grande segredo de educação do seu paciente? Frequência. Frequência. Não adianta, vou pegar um RDA de 300, escovar uma vez na semana. Não adianta. É frequência. Se você tem uma frequência, por isso que a gente fala, escove 3 vezes ao dia, pelo menos 1, 2 minutos ali, né, escovando. Porque a frequência te possibilita utilizar cerdas macias, um RDA médio ou baixo, tá? Conseguir fazer higienização sem desgastar os dentes. Tá? Então, assim, e onde é que eu consigo, professor, a informação de RDA dos dentifrícios? Se vocês pegarem no banheiro de vocês agora, o creme dental que vocês utilizam, não vai estar escrito RDA lá. Não vai estar. Eles não disponibilizam essa informação. Tá? Então, assim, o que é importante vocês saberem? Todo creme dental que tem escrito sensibilidade, sensitive, tem um baixo RDA. Tá? Tem um baixo RDA. Todo creme dental que tem escrito whitening, clareamento, tem um alto RDA. Tá? Por quê? Se eu coloco, para eu clarear o dente do meu consumidor, eu aumento a abrasividade do creme dental, isso vai ter maior abrasividade, maior desgaste da pigmentação extrínseca e do dente dele também. Só que toda vez que vocês utilizam um creme dental de RDA alto, isso tem uma tendência a gerar mais sensibilidade, porque você vai desgastar mais. Aquele túbulo dentinário lá na cervical do seu premolar, que está obliterado, que não está doendo, na hora que você coloca um RDA alto e você abrasiona aquela região e você desoblitera aquele tubo dentinário, começa a ter dor. Tá? Então, assim, cuidado com isso. Conversem com os pacientes sobre isso. Tá? É importante entenderem, né? Creme dental não é tudo igual. Então, da mesma forma que a professora Ana Lúcia falou sobre as cerdas, isso é importante. Cerda de escova de dente, é importante vocês saberem que quanto mais macia, menor a capacidade de limpeza, certo? Porque a cerda dura, ela vai limpar mais, só que menor também a capacidade de desgastar o dente ao longo do tempo. Então, nós temos que ensinar para o nosso paciente, pessoal, o correto. O que é o correto? Escova macia, RDA médio ou baixo, mas alta frequência de escovação. Se eu pegar um RDA alto, uma escova dura, não vai resolver, vai causar mais problema, tá? Então, isso é importante vocês terem essa noção. É uma coisa que a gente está começando a entender mais sobre o assunto, começando a falar mais sobre o assunto. A maior parte dos dentistas não tocam nesse assunto. Fala de restauração, fala de faceta, fala de harmonização orofacial, mas a orientação de higiene oral a gente não conversa com o nosso paciente. A prevenção a gente não conversa. Então, esse é o momento de vocês entenderem isso também, tá? Também. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, né, sobre doença oclusal, atrição, o RDA das pastas de dente, dos cremes dentais, escovação. Então, pessoal, as considerações que eu tinha para fazer, professora Ana Lúcia, era essa. Se a senhora quiser fazer mais alguma consideração ou ir direto para o fórum lá para poder responder alguma coisa, fique à vontade. Certo. Seguindo o que você falou, né, eu até coloquei lá na aula, muitos pensam que restaurar uma classe 5 é super simples. Né? Como eu disse na aula, não tem suco, não tem cúspide, não tem fosseta para esculpir. Então, todo mundo fala, nossa, é só uma classe 5. Né? Só que a dificuldade de restaurar uma classe 5, ela começa no isolamento. Né? Às vezes, o aluno já olha para o dente e esse dente não dá para isolar. Chama o professor, às vezes a gente testa alguns grampos que talvez nem seriam daquele caso, né? Tentando ver se fica ali na cervical daquele dente, né? Então, alguns casos a gente não consegue, né? Hoje em dia a gente tem utilizado, a professora Juliane deve ter falado para vocês na aula de isolamento, a gente tem utilizado fazer um isolamento alternativo com cianoacrilato. Para quem não sabe o que é o cianoacrilato, eu devia até ter colocado na aula, mas não coloquei. O isolamento, o cianoacrilato nada mais é que um dos nomes comerciais, a Super Bonder. Né? Então, a gente corta a borracha onde seriam as perfurações dos dentes e cola na gengiva, cola literalmente. Né? Assim, a gente não tem um isolamento completamente absoluto, mas também a gente não tem
aquela umidade da boca, aquela saliva que chega até onde a gente vai trabalhar. Então, muitos casos que têm essa dificuldade de fazer o isolamento absoluto com o grampo, lá na clínica a gente faz esse isolamento alternativo, né? Mas mesmo a gente fazendo isolamento, que às vezes também, dependendo do caso, é difícil, molar superior a gente não consegue, é muito, às vezes até consegue, mas é difícil, né? Mas, assim, a dificuldade em restaurar é muito grande. Principalmente que a gente tem que estar muito atento àquele contorno lá na região cervical. Não é só fazer a convexidade do dente. Nós temos que deixar a resina adaptada, principalmente lá na parede cervical. Como o professor falou, e vocês já tiveram aula de adesão, ali, a maioria dos casos, só tem dentina e cimento, não tem esmalte mais. E vocês já viram na aula também que a adesão em esmalte é muitas vezes maior do que a adesão em dentina e cimento. Adere? Adere, mas muito menos. Se você não fizer com todo o protocolo, com toda a técnica, tão rápido a pessoa vai voltar, já está com um manchamento naquela região. Mesmo a gente fazendo com tudo que tem que fazer, aquela região cervical, dali um tempo, vai voltar a ter uma mancha. Por mais, nossa, mas eu fiz tão assim, caprichado, tive o cuidado, mas acontece, porque não tem esmalte, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. E outra coisa que eu falei lá na aula também, não é só você fazer aquela restauração. Aquela restauração, ela tem que estar lisa e polida, porque a gengiva vai estar ali. Se você deixar algum excesso, se deixar rugoso, a gengiva vai sempre estar avermelhada, com sinais de inflamação, né? Então, a minha aula completa com a aula da professora Juliane, do acabamento e do polimento. Por isso, tirem da cabeça que restaurar uma classe 5 é a coisa mais simples do mundo. E não é, tá? São restaurações difíceis. Eu mostrei lá na aula para vocês uns molares. Toda a aula eu mostro aquele slide que eu peguei lá no Google, lá na internet. Aquelas restaurações, se vocês pegarem alguma dessas, possivelmente vai ser a mais difícil da vida de vocês. Não aquela que você vai reconstruir um central, que você vai reconstruir um pré-molar, né? Imaginem trabalhar no molar superior, que já está a bochecha em cima, lá atrás, e ainda ter que esculpir raiz de dente. Esculpir raiz é muito mais difícil do que esculpir cúspide, do que esculpir ângulo de central, tá? Então, eu sempre gosto de mostrar aquela imagem para vocês tirarem da cabeça que restaurar classe 5 é a coisa mais fácil que você vai pegar durante a sua vida profissional. E aquele caso realmente não é fácil. E você tem que esculpir conforme a raiz do dente. Se você fizer ali uma escultura apenas com a convexidade, vai ficar uma lojinha ali, que não vai estar acompanhando as raízes, e vai acumular resto de alimento, né? Vai ter uma perda mais rápido, talvez até do dente, além da parte gengival, com aquele acúmulo de resto de alimento, ficando biofilme, depois transformando em cálculo, né? Então, eu gosto de colocar aquilo lá para tirar por terra, vocês imaginarem que a restauração é fácil, e não é, né? Algumas são um pouquinho mais tranquilas, as que estão ao nível da gengiva. Mas quando já tem uma recessão gengival, já está lá no terço cervical da raiz, e muitas vezes premolares inferiores, muitas vezes a pessoa não tem o primeiro molar, ele está girovertido. É uma posição complicada de isolar também. A professora Juliane deve saber bem disso aí, que ela dá aula de isolamento para vocês. Muitas vezes também a pessoa tem aquelas bridas laterais, aquelas preguinhas lá no vestíbulo, já puxando a gengiva para baixo. É complicado a gente chegar com um grampo ali para isolar. Pré-molares inferiores são mais complicados por causa disso. Dentes girovertidos, as bridas que tem. Mas nós não nos damos por vencidos. Nós tentamos até o último momento ver se algum grampo fica ali para a gente isolar. Porque a gente sabe que o isolamento absoluto é o melhor. E como eu falei para vocês na aula,
Algumas vezes, dependendo do caso, a gente tem duas opções, ou resina ou ionômero. Como eu também falei para vocês, a resina ela tem um resultado estético melhor e um polimento muito melhor. O ionômero é poroso. Então, quando possível, nós vamos indicar uma restauração de resina, principalmente pré a pré-molar. Porque a gente tem a certeza que a restauração vai estar mais lisa e mais polida. Molares, muito complicado fazer resina. Casos, assim, extraordinários. Porque, primeiro, que não existe grampo que retrai a gengiva de molar. Então, ocasionalmente, vocês já estão imaginando que vai ter que fazer um isolamento relativo, né? E resina com isolamento relativo não combina. Então, muitas vezes, nos molares, nós vamos fazer a restauração com o nosso ionômero. E não é qualquer ionômero, que nós temos uma gama enorme de ionômeros. Mas, como eu falei lá na aula, é o ionômero restaurador fotopolimerizável, que ele não é apenas foto, ele tem 3 tipos de presa. Mas, para facilitar, a gente fala que é o ionômero restaurador fotopolimerizável. E mesmo assim, como ele começa a presa química, depois a gente vai ativar com a luz e vai ter uma presa continuada. Nós não vamos ter muito tempo para acertar aquela restauração ali naquela cervical. Então, nós temos que, a partir do momento que nós inserimos ionômero na cavidade, com uma espátula de resina, nós já temos que tentar o máximo possível deixar a restauração com aquela convexidade, com uma sonda bem devagarzinho lá na região cervical, sem provocar sangramento, já tirar algum excesso para ficar pouca coisa para depois que ele tiver a sua presa química, a foto para a gente utilizar instrumentos rotatórios. Então, é tudo muito cronometrado. A gente não pode inserir e ficar pensando no tempo. O que eu vou fazer agora? Então, já tem que estar tudo certo, tudo planejado, porque o ionômero ele tem aquele tempo da presa química. Quando ele começar a endurecer, não adianta você querer tirar ele do lugar. Se você mexer, ele solta todo da cavidade. Então, é pouco tempo para você arrumar o que dá para arrumar. O restante é no instrumento rotatório mesmo. Tá? Então, não se alguém ainda está imaginando que é muito simples, coisa mais simples da vida, pode tirar isso da cabeça. Tá? A começar pelo isolamento, que não é nada simples. Muitas vezes perdemos muito tempo para isolar. Mas se fizer tudo dentro do protocolo, seguir, não desista logo de cara. Tem gente que tem aluno que está no segundo período que está lá na clínica, olha, não, esse dente aqui não dá para isolar. Parecendo que tem 40 anos de formato. Né? Bate o olho, não, isso aqui não isola, não. Às vezes a gente vai lá em 30 segundos a gente isola, né? Mas por quê? Nós temos já alguma prática. De repente, a gente olha um dente, fala assim, esse aqui vai dar trabalho, até para a gente. Então, não é porque nós temos mais tempo de prática que nós vamos chegar lá e qualquer dente nós vamos isolar em 30 segundos. Tem uns que eu já fiquei meia hora, sei lá, para tentar isolar algum dente, mas não perdi. Né? Fui, pega um grampo, pega outro, até que a gente consegue. O que não pode acontecer é já olhar e já desistir. Então, a gente tem que persistir, tentar e, claro, você tem que saber o plano A, plano B, plano C. Ah, eu vou tentar primeiro isso aqui. Se não der, eu vou para o outro. Se não der, não vá apenas com o plano A, que o plano A pode não dar certo. Né? Vocês têm que estar preparados. Por isso que nos nossos laboratórios, desde Dentística 1, vocês fazem isolamento ideal. Nós, às vezes, nem usamos esse isolamento na clínica. Mas se você aprender lá no laboratório isolar só um dente, 3 dentes, chega na clínica, se precisar de fazer um isolamento mais complexo, você não consegue. Por isso que nas nossas aulas Dentística 1, 2 e 3, vocês trabalham com isolamento ideal. Para vocês terem mais prática, embora na boca é muito diferente. Mas a prática já é válida. Para lá na clínica, se você aprende o mais complexo, quando você pega o mais simples, fica mais fácil. E não o contrário. O contrário é mais complicado. Né? Então, estou aguardando ver se alguém tem mais alguma dúvida.
professor, eu estou achando que nós nem vamos falar sobre aquele fórum, porque foi assim, foi bem simples, foi mais para eles colocarem, estava bem evidente, foi mesmo para colocar. E as respostas que eu vi estavam todas legais. Pus um recadinho lá para cada um que respondeu, né? Não, perfeito. Eu acho que a pergunta que a Maria Eduarda fez também, no fórum a gente conversou sobre ela aqui também, né? Foi sobre a atrição. Então, Isso, foi a mesma pergunta que eu fiz lá no fórum, que aí você respondeu. Pronto, então eu acho que a gente conseguiu cobrir, sim, as dúvidas que surgiram durante a semana pelo fórum, né? E as dúvidas que a gente pôde ter aqui durante esse momento síncrono nosso. Então, eu acredito... Estamos aguardando aí para ver se tem mais alguma dúvida, né? De alguém aí. Se tiverem mais alguma dúvida, pessoal, a gente vai tentar respondê-la, né? Caso contrário, a gente passou todas as instruções, né, sobre as atividades da semana passada, dessa semana, da próxima semana. Vai ter uma atividade... Pode falar. Pode tirar a dúvida da aula da Juliane de hoje? Assim, pode até perguntar. A gente vai ter esse momento semana que vem. Se puder a gente fazer semana que vem, seria melhor, porque aí todo mundo, né, vai ter assistido a aula, vai ter lido o material complementar, e aí todo mundo vai conseguir, né, a Maria Eduarda, conseguir falar melhor sobre esse assunto. Assim, os alunos vão conseguir entender melhor o assunto. Porque às vezes, se, né, um ou outro que já viu perguntar, os outros vão ficar tipo assim, não viu o assunto ainda, então talvez eu teria uma dúvida sobre isso também. Como a gente vai ter esse momento semana que vem, Maria Eduarda, então vamos fazer semana que vem sobre esse assunto. Pode ser? Anota aí para você não esquecer. Isso, anota. Ou se quiser colocar no fórum, já coloca no fórum para não esquecer, né? Anota lá no fórum. Já anota lá no fórum para não esquecer. Não sei se vocês sabem, mas tem até aplicativo, né? Eu acho que para vocês também, vocês conseguem acessar, baixar aplicativo no celular para poder fazer as perguntas, ver pelo celular. O login é o mesmo do Moodle que a gente usa aqui no computador. Então, às vezes, para vocês aí que ficarem mais ativos, pode ser uma forma também, para não depender somente do computador para poder fazer as perguntas, interagir com a gente nos fóruns, tá? Vai ter uma aula também muito legal sobre odontograma. Assim, pessoal, isso aí eu vou chamar a atenção. Estava conversando com as professoras agora, antes da gente começar essa manhã. É outro assunto muito importante, odontograma. Sabe, assim, que é o diagnóstico e planejamento. É muito importante para a atuação de vocês na Unievangélica, na clínica. Vocês vão ver que se vocês não tiverem um planejamento para poder seguir e executar, dá tudo errado. Então, assim, isso é importante. Mas, depois que vocês formarem, saber fazer um odontograma, planejamento e executar, é mais importante ainda. Porque ali na Unievangélica, você ainda tem ainda a professora Ana Lúcia para chamar ela, a professora Júlia. Professora, peraí, não estou entendendo isso daqui. Faço isso antes ou depois? Que hora que eu faço esse procedimento? Mas a hora que vocês estiverem, você, de frente para o seu paciente, você tem que fazer uma proposta de tratamento para ele, um planejamento, e ele te perguntar o que vai acontecer semana que vem, na próxima sessão, e você não souber falar, tá entendendo? Então é muito importante vocês também prestarem atenção nas próximas aulas que vamos ter sobre diagnóstico, plano de tratamento, né, em dentística, que é o odontograma. Tá? Isso aí é uma das coisas que a gente vê no consultório particular, aí, que às vezes a maior parte dos dentistas negligenciam. O paciente chega, fecha o orçamento e vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo. O que eu vou fazer hoje? Deixa eu olhar aqui. Aí olha na boca do paciente, vou fazer restauração aqui. Sabe? Isso é o que, infelizmente, acontece. Mas não com vocês. Aluno nosso da Unievangélica vai sair da Unievangélica formado, vai fazer um diagnóstico, um plano de tratamento, um odontograma. Cada sessão já vai saber o que vai ser feito. Vai explicar isso para o paciente vai ter aquela segurança, esse cara sabe o que está fazendo na minha boca. Essa pessoa sabe o que está fazendo na minha boca. Tá? Então, assim, é isso que a gente quer de vocês. Que vocês entendam, né? Teve os princípios técnicos e tal, de como fazer e tal, mas agora planejar, organizar isso para vocês executarem com maestria essas fases de prevenção, de orientação de higiene oral, de restaurações, de polimento, enfim. E isso ninguém melhor que a professora Ana Lúcia e a professora Juliane, que estão craques, sabem, né? Lidam com isso muito bem há anos. Vão ministrar para vocês essas aulas também aí nos nossos próximos encontros, tá? Então, eu acho, professora, que por hoje, né, a gente conseguiu
discutir o assunto semana passada, contemplar esse assunto, e aí fica para vocês, então, o espaço do fórum aberto para poder a gente conversar lá, tanto da lesão cervical, das lesões não cariosas, quanto da acabamento e polimento. Não deixem de assistir, por favor, né? Avisem para os colegas, não deixem de assistir essas videoaulas, né? Vocês têm o benefício de rever várias vezes, depois vir aqui conversar com a gente, discutir. Então, é a aula 2 vezes. É um momento que vocês vão assistir de forma passiva e um momento aqui para a gente poder conversar sobre o assunto, né? Coisa que na sala de aula isso não acontece. Aqui a gente está aqui, nesse momento, né? 1 hora falando sobre o assunto com vocês, a mais para a gente poder discutir. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, certo? Professoras, eu acho então que era isso. Professor, deixa eu dar um reforço. Pode falar aí. Não, pode ficar à vontade. Quem que queria falar? Só um reforço. Em relação a essa aula de odontograma, eu ainda estou trabalhando na aula, estou tentando fazer um roteiro para ver se eu não esqueço nada. É um pouco complicado. Eu peço para vocês que estão aí assistindo a gente, que falem para os colegas assistirem a aula que eu vou, até o final da semana eu vou fazer, vou gravar essa aula. Ela não tem livros, tá? Então não tem como eu colocar artigos para vocês, não tem nada, tá? Então essa aula é de vivência clínica, é lá do prontuário do nosso centro universitário. E é muito importante, porque são muitos detalhes. Por isso eu peço para vocês avisarem os colegas de vocês, assim que eu postar essa aula nesse fim de semana, ou no máximo segunda-feira, para assistirem a aula e para irem para o nosso fórum na outra semana que tiver ser. Porque vocês vão ver que às vezes eu vou tentar falar tudo, mas de repente vocês vão ter alguma dúvida que eu esqueci, tá? Porque isso não tem livro para eu pesquisar. Isso é tudo da vivência clínica. Então, é muito importante, e esse odontograma vai estar com vocês sempre. A partir do momento que vocês pisarem na clínica, vocês vão começar a fazer odontograma e vocês vão ver que mesmo quem assistir a aula e entender tudo, o tanto de confusão que vai dar. Porque, como eu sempre falo, cada caso é um caso. Às vezes a gente mostra lá, nossa, está super tranquilo. Aprendi tudinho. Você chega lá, tem alguma coisa, alguma situação diferente. Então, é personalizado, altamente personalizado. Por isso, eu peço para vocês que continuem com a gente e que vocês falem para os colegas de vocês da importância que vai ser essa aula de odontograma, porque chegar lá na clínica, vocês não saberem fazer o odontograma, fazerem o plano de tratamento, vai ficar muito complicado para vocês. E se vocês pelo menos assimilarem alguma outra coisa, só alguma situação que a gente deixar de falar aqui, lá vai ser só uma situação. Agora, se a gente tiver que explicar tudo em todos os odontogramas, vocês vão ver o tanto de tempo que vocês vão perder. Então, avisem para os seus colegas, o acabamento e polimento da professora Juliane também, a restauração, o professor Diogo já falava na aula, quando ele ficava com a gente na Dentística 2. A restauração está acabada quando você dá o acabamento e polimento. Não é na sessão que restaura, não. Então, também de grande importância para vocês assistirem essa videoaula na semana que vem e virem aqui com a gente para a gente discutir as dúvidas. Também acabamento e polimento, muita gente fala, não, a sequência é essa aqui, está tudo tranquilo. Chega lá na clínica, né, professora Juliane? Eles não sabem nem por onde começa o acabamento e polimento. E isso que tudo tem aula. Então, chega lá, a dificuldade, os alunos vão pegar um instrumento rotatório que não é para aquilo. Então, também, olha, não vou dizer nem que só essas, todas as aulas são de grande importância, isso aqui está tudo integrado, tá? Não são assuntos soltos, tudo está misturado. Desde lá de vocês saberem lá que o esmalte é mais duro do que a dentina, lá de trás, do primeiro período que vocês tiveram aula disso, o nosso curso é todo integrado. Se você perdeu algum pedacinho aí no caminho, fica difícil, porque depois, lá na frente, ele vai ser resgatado. E você vai, nossa, eu perdi aquela aula, eu não olhei, não peguei com ninguém, agora eu não sei aquilo ali. Tá? Então, não desmerecendo nada.
todas as aulas são importantes. Por isso é importante que todos assistam essas aulas gravadas, ou se forem síncronas, né, ao vivo, e venham com a gente nesse momento que a gente tem para conversar disso aqui. Né? O tanto que foi gostoso, pelo menos para mim foi ótimo. Né? Então, é muito importante estarmos juntos. Né? Não tem tanta gente assim da turma, a turma é grande, mas eu peço vocês que incentivem os outros colegas. Se acharam que foi bom esse momento, olha, você perdeu. Mesmo assim, você não tendo lá participado ao vivo, essa aula está sendo gravada, ela vai ser colocada no AVA. Então, quem não teve oportunidade, por algum motivo, de assistir a gente aqui ao vivo, assista lá o gravado, que é um momento, sempre um momento bom. Então, infelizmente, para quem assiste ao vivo, lembrou de alguma coisa, pergunta para a gente. Quem assistiu o gravado só vai saber das dúvidas dos outros. Se às vezes ficou alguma dúvida com ele, não teve aquele momento de tirar a dúvida. Por isso, eu peço a vocês que incentivem seus colegas, que são ótimos momentos. E, infelizmente, a gente não está vendo a carinha de vocês aqui, né? Está tudo quase tudo preto. Alguns colocaram a foto. Seria bom se a gente estivesse vendo vocês ao vivo, igual vocês estão nos vendo ao vivo, cada um da sua casa. Mas, mesmo assim, quem já estiver participando e quem estiver nos escutando, já está muito bom. E eu agradeço a vocês e peço que conversem com seus colegas. Vamos participar. Então, é esse o meu recadinho. Já vou deixando aqui uma boa semana para todos. Né? Então, aguardem a próxima aula. Nós vamos falar sobre o acabamento e polimento e depois vamos lá para o nosso odontograma, nosso tema complexo que não tem nenhum lugar, não tem nenhuma bibliografia. Né? Então, obrigada. A bibliografia é a professora Ana Lúcia. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. A professora Juliana está com problema no microfone dela, mas eu tenho certeza que ela estaria falando agora, né? Agradecendo e desejando uma boa semana para todos também. Então, vou falar isso em nome dela. E estaremos aí à disposição, tá, de vocês aí para qualquer eventual dúvida. Fiquem atentos ao AVA, fiquem atentos ao Liceu. Qualquer dúvida que tiverem sobre o assunto, sobre as notas que foram lançadas ontem, nos avise, tá? Amanhã já vou levar a ata lá, mas tá tudo, né, tudo às claras assim, em relação às notas. Vocês viram as notas de vocês já. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E uma ótima semana a todos, tá? Vou encerrar aqui agora a nossa reunião. Um abraço, tchau, tchau.